Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade. Voltamos na sua Itaenga FM, programa Itaenga Notícias, de segunda a sexta-feira, um compromisso com a sociedade itaenguense. De terça a sexta-feira, estamos pela manhã, das 7 às 8 horas, com as manchetes dos jornais, né? As notícias dos blogs, sites, a prestação de serviços através dos informes também da Prefeitura Municipal e de outros órgãos institucionais. Bom, são 12 horas e 16 minutos na sua Rádio Itaenga FM. Estamos hoje aqui recebendo a presença da doutora, ela que é profissional na arte da nutrição, ela é nutricionista, Cibele. Vai estar falando sobre nutrição, alimentação. Hoje é o dia da alimentação. As pessoas, doutora, eu falei aqui diversas coisas. O que eu falei realmente é isso que acontece no nosso cotidiano, sim ou não? Isso mesmo. Um dos fatores que fazem com que as pessoas tenham distúrbios na alimentação, né, as escolhas e até as formas de preparo, a falta de tempo. Isso leva também a má alimentação, né, uma alimentação pobre em frutas, em vegetais, também a falta de atividade física, certo? Que já foi comprovado através de vários estudos que o exercício físico combate diversas doenças. Também o fumo, o álcool, também é um dos fatores. As pessoas, de fato, não estão querendo uma boa saúde. Isso aqui é certo ou errado? Tem aquelas pessoas, né, que não ligam muito para a alimentação, não tem aquela preocupação, certo? Mas aí, através dos exames laboratoriais, né, que pode detectar alguma alteração na glicose, certo? Taxas de colesterol, de triglicerídeos, às vezes dá alterado, aí algumas pessoas requerem um certo cuidado, mas outras nem ligam tanto e vão para o médico, né, tomam alguma medicação e acham que só isso vai resolver. Mas a gente sabe que não, a alimentação, ela faz parte, né, principalmente na qualidade de vida, no bem-estar, e também evitar diversas doenças, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, certo? Que mais de 50% das causas de morte, de doenças, patologias, são doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão, doença renal aguda e crônica, doenças cardiovasculares, infarto, derrame e também outros tipos de patologias. Estamos aqui apresentando o programa Itaenga Notícias, hoje com a nutricionista Cibele. Você, se assim deseja, tem aí o zap da rádio 979-167474. Tem também os telefones, né, que é o Claro 98991-3971, o TIM 979-167474. Você manda aqui para o meu zap também pelo 991-966561. E tem aqui uma pergunta de um cidadão de nome Sebastião Silva. E ele fala: comer pouco faz mal, doutora? Olha, a gente indica que o certo é comer sempre de 3 em 3 horas, fazer as 6 refeições por dia. Então muita gente acha que ficando em jejum, né, um certo tempo, vai emagrecer. Engorda ainda mais. Porque quando for comer, né, eu acho, vai comer uma montanha. Porque fracionando a dieta, comendo de 3 em 3 horas, fazendo as 6 refeições, vai fazer com que o metabolismo ele acelere e a gente consiga digerir esses alimentos, nos dá energia
e a gente gastar, né, quando faz algum tipo de atividade física, exercício. Então, tem que fracionar a dieta, né? Não pode ficar muito tempo em jejum, porque isso vai prejudicar o paciente, principalmente se ele for diabético, né? Que não pode ficar muito tempo sem se alimentar, porque pode também ter uma hipoglicemia, diminuição de açúcar no sangue. E muitos podem estar se perguntando, mas como comer bem? Comer bem, ou se alimentar-se bem, de que forma? Quais as dicas que você mais recomenda para as pessoas que gostariam de mudar o seu hábito de vida, por exemplo? E incluir na alimentação. Começar por aonde? O começo de tudo. Café da manhã, né? O café da manhã sempre escolher frutas, alimentos preferíveis, integrais, né? Queijos não muito gordurosos, lanches também, fazer lanches com alimentos também integrais, frutas, almoço também sempre tentar botar no prato arroz, feijão, escolher algum tipo de carboidrato, ou macarrão ou arroz, certo? Porque os dois juntos já vão aumentar a taxa de carboidrato, certo? O mais natural é comer o feijão com arroz ou sempre o feijão com macarrão. Eu opto primeiro comer o feijão com arroz, que eu acho que é uma casada perfeita. Isso mesmo. A gente deve comer arroz com feijão quase todos os dias, ou pelo menos 5 vezes na semana, né? O certo. Mas assim, entre escolher um macarrão ou o arroz vai depender de cada paciente, né? Pode ser que um paciente ele possa comer feijão e o macarrão, mas pode ser que outros não possam, né? Vai ter que escolher a opção do arroz, principalmente quem é diabético, tem obesidade, né? Que queira o emagrecimento, vai ter que preferir alimentos integrais, alimentos light, certo? De fácil digestão, até alimentos também diuréticos e que facilitam a eliminação de líquidos e gorduras, né? Fazendo algum tipo de atividade física. E para aí ele ter uma qualidade de vida, né? Bem-estar e sempre optando por alimentos que melhorem sua saúde, que previna determinadas doenças, certo? Não esquecendo de ler os rótulos dos alimentos, porque muita gente lê, mas não sabe o que está escrito, né, nos rótulos dos alimentos. E isso é um dos fatores que fazem com que muita gente tenha uma má alimentação, não tenha conhecimento. Quanto mais informações nós obtivermos, melhor será o nosso entendimento de como se alimentar direito, não é mesmo, Cibele? Estamos aqui apresentando aqui o programa Itaenga Notícias. Tem aqui uma perguntinha dos internautas. A pergunta é a seguinte, é sobre justamente o diabetes, né? Quem come muito chocolate e biscoito tem mais chance de desenvolver diabetes? Eu acho que não tem dúvida, né? Sim. Isso junto com a falta de atividade física, né? A gente vê que esses alimentos que são ricos em açúcares, biscoitos amanteigados, biscoitos recheados, doces, a concentração de açúcar é muito alta. Uma vez ou outra, né, os pacientes diabéticos podem consumir doces, mas na versão diet, porque diet é sem açúcar, né? Então a gente, uma vez ou outra, indica para o paciente, se estiver querendo muito, né, fazer uso de algum alimento doce, alguma sobremesa, né, nas versões diet, porque não tem açúcar. E com certeza, quanto mais as pessoas se alimentam de alimentos
ricos em açúcar, ricos em sódio, ricos em gorduras, poucas fibras. Aumenta taxas, né, tanto de glicose como colesterol, triglicerídeos. Então isso a gente vai avaliando aonde? Nos exames laboratoriais. E isso requer também a participação do profissional, né, conversando com o paciente, vendo a melhor estratégia, né, para o seu tipo, para a sua individualidade biológica e ver a melhor estratégia para o plano alimentar dietético. Tem aqui mais perguntinhas dos nossos internautas. Laís está no bairro São Sebastião, pergunta: quem tem problemas ligados ao funcionamento do fígado, Cibele, deve evitar quais alimentos? E quais alimentos devem ser priorizados, por exemplo? Existem dois tipos de doença do fígado, né? Existe a patologia esteatose hepática não alcoólica e a esteatose hepática alcoólica. A não alcoólica é aquela devido à má alimentação e também o alto consumo de álcool. Então, o que a gente deve evitar na esteatose hepática não alcoólica, que também é considerada a doença gordurosa do fígado? A gente deve evitar alimentos com alto teor de gorduras, certo? Também na preparação dos alimentos, evitar a carne vermelha, e diminuir o consumo de óleo vegetal nos alimentos, preferir azeite e óleo de coco para grelhar os alimentos e assar, não encharcar de óleo. Alimentos também, biscoito amanteigados, biscoito recheados, maionese, outros alimentos que têm concentração de colesterol, margarina, manteiga. Basicamente são esses alimentos, né? Também creme de leite, leite condensado. Esses alimentos, eles prejudicam, né? Porque o fígado, ele é o principal órgão que vai fazer o metabolismo, desempenha vários fatores. O fígado, ele metaboliza os alimentos, excreta, participa de várias outras funções do nosso organismo. Então, quando a gente tem uma alimentação desregular, vai sobrecarregar esse fígado e vai começando a depositar gordura. É isso que a gente chama doença gordurosa do fígado não alcoólica, que é através da alimentação, que está ligada principalmente também ao alto consumo de álcool, a alcoólica. A gente, de verdade, pelas explicações aí da doutora Cibele, só vive mais se alimentar saudavelmente. Isso mesmo. Tem mais qualidade de vida, longevidade, bem-estar. Minha gente, a mulher aqui entende do assunto, né? É por isso que nós priorizamos sempre em trazer pessoas que buscam passar seguras informações do que realmente estão a falar. E a gente falou aqui também um pouquinho, foi da obesidade, mas tem pessoas que são magras, né? Magrérrima e quer ganhar um pouco de peso, mas não sabe a melhor forma correta de como ganhar peso, que é aqui a pergunta de Maria da Paz, pergunta: qual a melhor dieta para quem quer ganhar peso? Existe alguma dieta? Não existe uma dieta específica, né? Cada pessoa é um tipo de dieta, porque a gente avalia a individualidade biológica. Então, se eu faço uma dieta para determinado paciente, não necessariamente ela vai ser necessária para você, porque cada organismo, ele digere de uma forma diferente, absorve de uma forma diferente, entendeu? Então, a gente tem que avaliar o paciente como um todo, através dos exames laboratoriais, peso, altura. E a gente conversa muito sobre preferências, aversões, até alergias e intolerâncias alimentares, né, que os pacientes têm. Então, não tem uma dieta específica para emagrecimento, né? Tem alimentos que ajudam a emagrecer. Aí a gente tem que conversar numa consulta,
né, qual é o objetivo. É mais fácil ajudar alguém que é obeso a emagrecer ou alguém que é magro, nesse caso, engordar? Ou seja, ganhar um pouco mais de massa? Depende de cada organismo, né? Tem muitas pessoas que são magras, comem demais e não engordam. Então tem uma alimentação às vezes errada e não consegue engordar. Seria o falso gordo? Pois é. Isso também está ligado ao que? A genética, né? Passa a ser que a genética também esteja interferindo no ganho da massa muscular e ao aumento do peso. Então, para isso, requer algum tipo de atividade física, né? Boas escolhas na alimentação, para aí a gente concretizar no plano alimentar e aí o paciente ter bom ganho, né, de peso saudável de acordo com o seu objetivo. E tanto para emagrecer também, o paciente obeso, né, tem várias estratégias que a gente pode utilizar, porque hoje em dia as pessoas estão querendo muito dietas e estratégias para emagrecimento, né, o que a gente mais ouve, mais recebo pacientes, né, obesos que querem esse tipo de dieta para emagrecimento, e aí a gente vê na estratégia, nos alimentos, né, o que melhor se adapta, e às vezes também, se for necessário, se for o caso, a gente pode estar prescrevendo também alguns fitoterápicos, que são remédios naturais de plantas de sementes de grãos, para auxiliar também no emagrecimento desses pacientes, né, com obesidade, sempre fazendo atividade física, algum tipo de exercício, para ele ter boa qualidade de vida, né, emagrecimento e também questões psicológicas. E às vezes esses pacientes que são obesos às vezes têm depressão, né, porque por causa do biotipo, né, acabam tendo esse afastamento da sociedade. Mas aí tudo é uma conversa com os profissionais, né, tanto nutricionista quanto endocrinologista, quanto outros profissionais da saúde, para ver a melhor estratégia, conversar com esse paciente, entender qual é o objetivo e dizer que tudo começa com a vontade de querer, né? A gente querendo, tendo uma meta, uma estratégia de vida, o que é que a gente quer para a nossa vida, a gente consegue. Há poucos instantes recebi aqui a ligação de uma ouvinte, é a avó Laura, lá do sítio Caicá, e ela fez o seguinte questionamento: eu tenho gordura no fígado e em muitos momentos eu como algum tipo de alimento e vez por outra eu sofro uma crise, algumas dores. Isso aí é devido exatamente a esses alimentos que eu consumo? Existem alguns alimentos que podem, né, interferir, prejudicar mais essa gordura no fígado, né? A não alcoólica, que é a parte da alimentação. Então, alguns tipos de alimentos podem interferir, podem dar alguma crise, mas a gente tem que conversar com os profissionais, né? Quando a gente detecta e ver qual o grau, né? Porque existem os graus de doença gordurosa do fígado. Então, a alimentação saudável, a alimentação adequada vai melhorar e diminuir essas crises. A situação do ser humano adulto já é complicada de controlar a alimentação. Imagine do adolescente. E agora, como os pais que nesse momento estão ouvindo a gente, como tem essa pergunta aqui, como controlar, Cibele, a alimentação de um pré-adolescente ou adolescente que passa, por exemplo, muito tempo fora de casa e quando vem com aquela fome de devorar tudo? A alimentação do adolescente, ele começa em casa, né? Então, os pais sempre têm que adotar também uma alimentação, né, equilibrada e saudável, para o adolescente também ele entrar em harmonia com a família e experimentar novos tipos de alimentos,
né, uma vez ou outra, para ele conseguir ter novos hábitos alimentares. Então, quando o adolescente ele não tem muito tempo para se alimentar de maneira correta, o que é que a gente indica? Se for passar muito tempo fora de casa, para não comer besteira, não cair na tentação de comer essas besteiras na rua, a gente indica o quê? Leva uma fruta na bolsa, um mix de castanhas, né? Uma coisa bem prática, um iogurte, alguma coisa, porque isso vai evitar com que ele tenha esse pico de vontade de comer excessivamente. Então, vê alguns alimentos que dê mais saciedade, certo? E ele demore mais para se alimentar, para não ter essa vontade de querer esses alimentos que não são saudáveis e podem acarretar diversas doenças. E de acordo com a vida dele, né, a forma que ele leva, por exemplo, né? A vida que ele leva, quais são os hábitos, se ele pratica ou não algum tipo de atividade, né? Tudo isso a gente vai ter que avaliar cada paciente. Minha gente, hoje estamos conversando com a Cibele, né, nutricionista, que atende ali na Climed, atende na Climed de Lagoa de Itaenga e na Climed de Carpina. Daqui a pouco ela vai passar, né, mais uma vez os telefones e os dias em que ela está na Climed, que é para poder facilitar sua vida, dando dicas importantes. E isso, temos que trazer os profissionais que atendem às necessidades do povo nesse rádio sempre. É o que sempre os nossos ouvintes buscam aqui sugerir para a gente. Outro dia, quando eu anunciava a sua vinda, Cibele, tem aqui um comunicador da gente, e até Moisés está lá na Rua do Fórum, no bairro da Independência, acompanhando a gente, e ele disse, faz essa pergunta a ela, Júlio Filho, sobre por que a gente consome, quando a gente consome feijão verde, né, urina mais do que quando consome fava, por exemplo. Já chegou essa curiosidade para você já? Não, eu nunca ouvi falar, né, dessa questão de comer feijão verde, urina mais do que consumir fava. Ele diz que quando consome mais fava, ele não tem percebido essa diferença, né? Quando ela se alimenta de feijão verde, como feijão mulatinho, o feijão, outros tipos de feijões que a gente vê por aí, e ele diz que há uma quantidade maior de ele urinar justamente quando está consumindo esses produtos. Eu não sei necessariamente se o tipo de feijão, né, faça com que urine mais, né? A gente tem que avaliar a alimentação durante o dia, mas especificamente o feijão, não tenho essa informação de que aumenta mais a urina do que o feijão do que a fava, né? Tem aqui uma pergunta de Maurílio, ele pergunta quais alimentos o hipertenso deve evitar e por quê? Principalmente os alimentos ricos em sódio, que são alimentos enlatados, alimentos embutidos, e até o sódio ele vem mascarado através de outros alimentos que a gente não observa, e também o sal de cozinha, né, que a gente usa o sal para cozinhar os alimentos. Esse que a gente deveria consumir até 6 gramas por dia de sódio. E a gente fez de acordo com a OMS, né, a Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela analisou que a população está consumindo mais sódio do que o certo, né? Às vezes 12 gramas de sódio. Isso fora o que tem escrito nos alimentos industrializados. Porque nós utilizamos o sal na carne
E no feijão, às vezes no arroz. Eu acho que se você for diminuir, não coloca o sal no feijão, por exemplo, e nem no arroz, e se isso colocou na carne, já vai fazer um bem, não vai? Já vai aumentar a quantidade de sódio, né? A gente botando sal, feijão, sal no arroz, sal na carne e todas essas preparações que a gente fizer durante o dia, já vai aumentar a taxa de sódio. O que a gente deveria comer, que era 6 gramas, né, por dia, o brasileiro, as pessoas estão consumindo altas taxas de sódio, que são na faixa aí de 12 gramas por dia. Isso que é o considerado o sal de cozinha, né, o cloreto de sódio. E também outros tipos de alimentos, certo? Principalmente os alimentos industrializados que têm alta concentração de sódio. E por que evitar? Porque esses alimentos, eles aumentam a pressão arterial, certo? Com isso, elevando a pressão sanguínea e causando, assim, futuramente, né, uma hipertensão arterial sistêmica. Tem aqui uma perguntinha também, sim, ainda sobre essa questão aí que eu digo lá em casa, eu digo, olha, vocês não coloquem o sal no arroz, nem no feijão, nem tampouco no macarrão, porque a gente já não preparou a carne, o peixe, que às vezes o peixe seco já tem realmente o sal, vamos evitar, porque é melhor a gente comer a comida sem o sal do que praticamente comer uma grande quantidade de comida cheia de sal, para a gente ainda realmente ajudar na nossa saúde. Mas tem aqui uma perguntinha curiosa também. Quem faz exercícios logo pela manhã, Cibele, ao acordar, deve tomar, por exemplo, 2 cafés da manhã? Não, o certo é um café da manhã bem reforçado, né? Não fazer atividade física em jejum e sempre, se for fazer alguma atividade, por exemplo, se eu for me alimentar agora e vou fazer alguma atividade daqui a meia hora, 1 hora, sempre preferir alimentos de fácil digestão, para que isso não pese, né, e possa nos dar mal-estar, fraqueza. Então, sempre adequar a alimentação, né, algum tipo, uma fruta ou algum iogurte, vitamina, certo? Para ajudar nessa digestão e que a gente consiga ter energia suficiente para a gente praticar atividade física. E a gente falou do início, Cibele, que iríamos também tocar num assunto que é a doença da atualidade, que vem aí causando transtornos por demais às pessoas, né? Até causando, exemplo, amputações, mortes, infelizmente, porque muitas pessoas não buscam se informar, não buscam mudar o seu hábito de vida, enquanto se descobriu, estou diabético. Qual é agora a minha intenção? É procurar os médicos e procurar a Cibele na Climed e dizer: Cibele, eu a partir de hoje, já que eu descobri essa doença, eu quero que você me oriente da maneira mais correta e mais sensata que você puder me ajudar, que é mudar meus hábitos. Mas o diabetes, o que vem a ser de verdade essa doença que vem atacando aí não só o público idoso, mas também já vem surgindo no público jovem, né, Cibele? Isso mesmo. Então, para iniciar, eu vou falar um pouco sobre a diabetes, né, o que é, e os tipos, como é que a gente deve tratar essa diabetes, o tratamento nutricional, certo? E vamos lá. A diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, causando a hiperglicemia. Então, ela ocorre devido a defeitos na secreção ou ação da insulina, que é um hormônio liberado pelo pâncreas. Então, a gente sabe que existem vários tipos de diabetes, mas eu vou focar mais no diabetes tipo 1 e o tipo 2, que é o que a gente mais encontra. Então, diabetes tipo 1 é a forma consequente da destruição das células do pâncreas por um processo imunológico, que a gente também pode ver por fatores genéticos, certo? E na questão imunológica que ele forma anticorpos
pelo próprio organismo contra as células, contra as nossas células. Ele não reconhece as nossas células de defesa e acaba destruindo, levando ao quê? A uma deficiência ou uma baixa produção nessa ação da insulina. Então, quais são os sintomas que a gente observa? Geralmente, sede excessiva, aumento da frequência urinária, também aumento da fome, o emagrecimento, que é bastante comum, o cansaço e a fraqueza. Esse é o diabetes tipo 1, mais recorrente. A gente vê em adolescentes, em crianças, mas a gente pode detectar também em adultos ou qualquer fase da vida. A gente tem o diabetes tipo 2, que nessa forma está incluída a grande maioria dos casos, ou seja, 90% dos casos dos pacientes diabéticos têm o tipo 2. Então, nesse caso, a ação da insulina está dificultada, causando um quadro de resistência à insulina. Então, as causas são os fatores externos, que eu disse, a má alimentação, a falta de atividade física, o alcoolismo, o tabagismo, questões também psicológicas e outros tipos de doenças associadas, né? Por exemplo, um paciente tem hipertensão, se não controlar, dependendo do metabolismo, do organismo da pessoa, ele pode vir a desenvolver a diabetes. Então, isso é um tipo de associação que a gente tem para vir a desenvolver a diabetes. Então, por que a gente deve tratar essa hiperglicemia, né? Esse aumento do açúcar no sangue? Então, os pacientes que conseguem manter um bom controle da glicemia têm uma importante redução do risco de desenvolver tais complicações, que possa prejudicar o funcionamento de vários órgãos, como os rins, né? Que a gente observa uma complicação no rim, a nefropatia. Tem os olhos, né, que pode trazer a cegueira se não for tratado nessa glicemia, os nervos e até o coração, né, doenças cardiovasculares. Além de fazer o uso da medicação adequada, para que a condição, certo, seja de acordo com a indicação médica. Então, isso vem demonstrando em vários estudos. O paciente ele deve ter o autocuidado. Então, eu vou falar agora do tratamento nutricional, né, que a gente faz para esse tipo de pacientes que tenha diabetes mellitus. Então, a gente deve manter sempre os níveis glicêmicos dentro da normalidade para evitar a hiperglicemia, agora, como também a hipoglicemia. Uma curiosidade, todo diabético, ele tem que tomar insulina, é? Não. Na diabetes tipo 1, o paciente ele não tem nenhuma ou pouca insulina. Então, para esse paciente que é diabético tipo 1, geralmente ele vai ter que fazer o uso da insulina. Mas o paciente que é diabético tipo 2... E esse tipo 1 é o tipo mais avançado, seria isso? Não, o diabetes tipo 1 é que a gente encontra mais em crianças e adolescentes. Como eu disse, ele é uma questão imunológica. Os nossos anticorpos, ele não reconhece nossas próprias células de defesa e acaba destruindo e causando o quê? Deficiência na ação da insulina, que são esses pacientes de diabetes tipo 1. Então, geralmente, certo, a maioria dos pacientes, eles vão fazer o uso dessa insulina para o resto da vida. Mas não necessariamente o diabetes tipo 2. Uns precisam, outros não, só através também na alimentação e questão da medicação, não necessariamente a insulina. Então, o segundo tópico na parte do tratamento nutricional na diabetes mellitus é sempre procurar um profissional, né, nutricionista, que ajude a prescrever a melhor estratégia para um plano alimentar individualizado de acordo com o caso clínico do paciente, englobando exames laboratoriais, avaliação antropométrica, deficiências nutricionais e até outros fatores. 3. Na alimentação, evitar os chamados carboidratos simples, né? Por exemplo, os alimentos refinados como pão francês, flocos de milho, doces em geral, biscoitos amanteigados.
mas uma vez ou outra eles podem optar pela versão diet, que é sem açúcar. No caso que se a pessoa tem um diabetes tipo 1 ou tipo 2, não pode se alimentar de pão de nenhum tipo, não é? Pão integral, preferir alimentos integrais, porque as fibras desses alimentos integrais vão fazer com que diminua a absorção da glicose na corrente sanguínea. Porque esses alimentos com carboidratos simples, eles aumentam consideravelmente a glicose no sangue, causando um pico, a hiperglicemia. Porque justamente o pão normal, ele contém muito açúcar, seria isso? Muito açúcar, às vezes até sódio, né, no pão francês. Muito açúcar ou muito sal? Não é isso? Sal também, que a gente chama de sódio, né? Evitar também frutas em calda, certo? Fruta muito doces, como banana, uva, manga, refrigerantes e bebidas alcoólicas, até as versões diet também, porque o paciente, por ser diet, ele pode consumir, mas o refrigerante é o alimento número 1, né, que causa mais doenças e mais efeitos adversos no organismo, na saúde da população. E o refrigerante, dentre 10 tumores que existem, 3 são por causa do refrigerante. Então, é um alimento que não tem nada de saudável, não traz nenhum benefício para a gente, certo? Só traz malefícios e muitas doenças também. Muitas pessoas não sabem, mas está consumindo um veneno, né? Então, por ter muita concentração de açúcares, até de sódio, né? E aumenta essa glicemia no sangue. Outro, como eu disse, optar por alimentos nas versões integrais, como macarrão, arroz e pão, certo? Também tem outras opções, como quinoa, outras formas também que a gente pode estar prescrevendo, grão de bico, lentilha, né? Que são alimentos que são melhor para esses pacientes. Sempre optar na alimentação, legumes, vegetais, frutas não tão doces, carnes magras, sempre tirar aquela gordura visível, né? E na forma de preparação, alimentos com boa concentração de fibras alimentares, principalmente as fibras solúveis, né? Para ajudar a retardar a absorção dessa glicose e dar mais saciedade. E outra, não esquecer de ler os rótulos dos alimentos, porque o açúcar, ele pode estar escrito em várias formas, né? E muitas pessoas leigas não sabem. Pode estar como glicose, frutose, maltose, xarope de milho, dextrose. Então, tudo isso é açúcar, que pode estar nem em alguns alimentos e quem é paciente diabético não reconhecer essa diferença. Então, é sempre bom ficar atento a esses detalhes. Agora, doutora, uma curiosidade que veio agora. Há uma grande relação entre diabetes e obesidade? Existe. Porque quando tem a diabetes, né, o pâncreas... seja, quem está já no caminho da obesidade, a tendência de adquirir a diabetes é muito maior do que se imagina. Isso, porque tem o depósito de gordura, né, e vai dificultar mais que essa glicose ela entre na corrente sanguínea para fornecer energia, né, e também a associação de outros fatores, como a não atividade física, tudo isso prejudica. Outra que a gente pode estar indicando também é fazer algum tipo de atividade física, né, que promova bem-estar, qualidade de vida e sempre com cuidado na saúde, visitando seu médico e nutricionista. Então, pode ser qualquer tipo de atividade física que traga bem-estar, que traga prazer ao paciente. Uma caminhada, por exemplo, de 1 hora, 1 hora a cada 3, 4 vezes por semana. 3 vezes por semana, no mínimo meia hora já é muito bom, certo? Para evitar diversas doenças. E eu queria deixar uma mensagem final, certo? Para todos os ouvintes. Queria dizer que todas as pessoas, ela pode ter sim uma alimentação adequada e saudável,
se alimentando com o que gosta e fazendo dieta sem sofrimento e tendo o acompanhamento do nutricionista e de outros profissionais de saúde. Então é importante sempre fazer exames laboratoriais de rotina e qualquer alteração comunicar ao seu médico, certo? Porque quanto antes a gente detectar, mais chances de tratamento e controle vai ter o paciente. Tem aqui uma curiosidade que, para a gente fechar aqui a nossa entrevista de hoje, diz, o consumo, Cibele, do açúcar mascavo é mais benéfico que o açúcar refinado, no caso, para o diabetes? Para o diabético, né? O diabético, de maneira nenhuma, ele pode fazer uso de açúcar. Ele vai ter que fazer uso de adoçante. Então, o diabético não pode consumir açúcar, nenhum tipo, nem refinado, nem demerara, nem mascavo. Ele vai ter que optar pelas versões agora do adoçante. E o que eu mais indico é o adoçante stevia, porque ele é natural, vem de uma planta. E é o que eu mais indico para os pacientes diabéticos. Com certeza a conversa de hoje foi muito produtiva, foi realmente uma conversa que agradou a muitas pessoas. Diga aí mais uma vez onde que as pessoas podem encontrar os seus serviços aqui em Lagoa de Itaenga, na região. Passa os telefones, fique à vontade e faça as devidas considerações finais. Falamos aqui com a Cibele de quê? Sabino. Cibele Sabino, nutricionista da melhor qualidade, profissional acima de tudo. Então, eu atendo na Climed Carpina todas as terças e sábados, né? Terça-feira a partir de 1h da tarde e ao sábado a partir do meio-dia. Os telefones da Climed Carpina são 3622-0706 ou 997004701 ou 993525562. E também eu vou começar a atender na Climed, agora na Lagoa de Itaenga, todas as quintas-feiras, a partir de 8h da manhã. Os telefones da Climed Lagoa de Itaenga são 99728-1768, 3653-1247 e 98997-3176. Então, nesses dias, nesses horários, eu vou estar lá atendendo, certo? Os pacientes que precisarem de um acompanhamento nutricional. Então, sempre tenha controle na sua alimentação, sempre equilibrada, saudável, de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua condição, o seu estado clínico, para a gente ver qual é a melhor estratégia no plano alimentar e você ter uma boa qualidade de vida, bem-estar, e daí ter longevidade, viver mais e fazer o que gosta, sem sofrimento e fazendo uma dieta equilibrada. E você ficou satisfeita? Porque eu fiquei satisfeito aqui com essa entrevista. E você ficou? Eu gostei muito porque eu pude passar também um pouco do meu conhecimento para as pessoas, né? Para ficarem sabendo do meu trabalho, onde eu atendo, né? Do meu trabalho. E sempre eu estarei vindo aqui trazer outros tipos de abordar diversos assuntos, né, para a população sempre ficar ciente que a nutrição ela faz parte da nossa vida e sempre vai fazer. Pronto, minha gente, e assim ouvimos a Natália Sabino, nutricionista que atende na Cibele Sabino, na verdade, aí eu compliquei aqui o nome. Então, ela estará atendendo também a partir de quinta-feira já, né? Certo. Na Climed aqui de Lagoa de Itaenga, está na Climed Carpina. E assim foi o nosso programa Itaenga Notícias, que na sequência agora vem o Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil. Aquele abraço e obrigado a todos e a todas. Boa semana a todos. Em Lagoa de Itaenga você conta com Tuíba Vidros e Alumínios. Se você está construindo ou reformando seu